Olá, você que nos acompanha pelo YouTube e pelo streaming da Rádio Universitária Paulo Freire, em mais uma edição do 820 no ar. Eu sou o Kennedy Lacerda, estudante de Rádio e TV da UFPE, e hoje apresento este programa. A precariedade do transporte público na região metropolitana do Recife tem afetado milhares de passageiros todos os dias. A demora no trajeto, os atrasos contínuos, as péssimas condições dos coletivos, quase sempre lotados e quentes, e a situação, claro, do metrô. Além da falta de um desenho de mobilidade que contemple o transporte público. Esses são alguns dos problemas atuais. Para falar sobre essas questões, recebemos em nosso estúdio a doutora em Arquitetura e Urbanismo, professora da UFPE e pesquisadora do Núcleo Recife do Observatório das Metrópoles, Yara Baiardi. Olá, professora, tudo bem? Olá, Kennedy, tudo bom? Muito obrigada pelo convite em estar participando aqui. Está pautando um tema super importante na qualidade de vida nossa e da cidade também. Maravilha. Vamos lá, ótimo tema. Professora, a situação da mobilidade nas metrópoles impõe uma certa urgência em pensar uma infraestrutura adequada para o transporte público. Em seu artigo mais recente, na Marco Zero Conteúdo, você aponta que no passado a meta era ligar, basicamente, um ponto a outro com rapidez. E você ainda afirma que a gestão pública, o setor privado e a sociedade não compreenderam os novos desafios impostos. Por que pensar uma infraestrutura adequada significa mais do que ligar um ponto a outro? Bem, vamos lá. É uma pergunta bem provocativa. Eu queria fazer um contrato com vocês aqui, que eu quero ser provocativa para a gente quebrar alguns paradigmas. Eu falo muito desse ponto. Então, até para entender um pouco dessa provocação que eu falo, que é legal ponto A, ponto B, eu queria fazer rapidamente um resgate histórico de todos os sistemas de transporte e antes disso discutir o que é mobilidade urbana, né? Então, o que é mobilidade urbana, que muitas pessoas confundem. Eu falo que mobilidade é o como a gente se desloca no território das cidades, no município. Então, como envolve não simplesmente a questão do tempo, envolve a qualidade, envolve todos os sistemas, que é o a pé, faz parte do andar, faz parte da mobilidade, a questão da bicicleta, que a gente chama da mobilidade ativa, tem a questão do transporte público coletivo, que é o tal do TPC, transporte público coletivo, que tem metrô, ônibus, VLT, tem o transporte fluvial, por que não? O teleférico. Então, isso é a mobilidade. Como? Então, a questão econômica, social, gênero, tudo isso faz parte do pensar a mobilidade. E no Brasil, eu falo que é muito impactante que o nosso primeiro marco legal do assunto é a lei federal, que é a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é de 2012. Então, nosso marco nasceu no século XXI, né, onde grande parte das nossas cidades, no caso do Recife, Recife ainda vai um pouco mais, ela se consolidou no século passado. Então a pergunta que a gente faz é: qual era a tecnologia predominante quando Recife se expandiu numa escala assim, nunca vista em toda a história, né? Então, Recife vai fazer 500 anos daqui a pouquinho, né? Logo ali. Mas, enfim, é o Recife antigo. Então, vamos pensar em 1500 e 1600. Quais eram os sistemas que tinham naquela época? Você tá rindo, mas você vai ver como é que é tenso. Então, assim, rapidamente, para ter foco, lá atrás era basicamente um andar. Então, e até hoje o andar é o principal sistema de mobilidade no mundo, porque todo mundo, até para pegar o carro, para pegar a moto, para pegar o ônibus, ela tem que chegar, e esse chegar normalmente é o andar, né? Então, lá atrás, em 1500, nós fomos descobertos como colônia pela questão dos barcos, né? Então, veja que no Recife, hoje, né, nós não temos a possibilidade do transporte fluvial de maneira organizada. Tem de uma maneira informal, que eu acho fantástica. Mas nós não temos. Nós temos o Rio Capibaribe, que é possível, sim, navegar, né?
Tá lá, tá na nossa cara e não acontece. E Recife, eu brinco, né? De novo, tô provocativa. Chove, alaga e o rio tá lá. Lindo, maravilhoso. Por exemplo, o FPE, que tá aqui no lado do Capibaribe, a gente não consegue chegar e tem todo um caos econômico, social, que a cidade para economicamente. As pessoas não podem estudar, não podemos ter troca porque a cidade tá cheia de água. E a gente não sabe usar a água como um fator, um vetor de mobilidade. Então já começa uma provocação. Cadê os pires? Cadê esse transporte fluvial? Porque mobilidade envolve isso. Então vamos lá, lá atrás a gente sabia, a gente tinha mais essa cultura do navegabilidade, ou que seja do fluvial. O Brasil tem uma frente d'água, que são os oceanos, enorme, e a gente não pode ir, por exemplo, para Paraíba, que está aqui do lado, de barco. Nós não podemos chegar e ir para Paraíba de barco, para Lagoas, porque quem disse que a gente só pode ir pela rodovia? Né? E se você só entender que a rodovia, eu falo que a elite, Kennedy, já resolveu o problema da mobilidade dela, mas a elite mesmo. A elite vai para Lagoas, ela não vai pegar a estrada, a rodovia que nem a gente, ou muito menos o Volvo elétrico que eu falo, ou o Porsche. Ela vai de helicóptero, ela vai de jatinho. E aí, com a Revolução Industrial lá na Inglaterra, no século XVIII, então estamos falando lá em 1700 alguma coisa, surgiu o trem. Então, o trem a vapor é mais ou menos 1825. Ou seja, Recife teve em 1858 o trem. Então, muitas pessoas conseguiam ir para o interior somente de trem. Hoje, vou ter que falar a data, 24, nós podemos ir para o interior do Pernambuco de trem? Não. Retrocedemos, Kenneth. A gente retrocedeu. E o que é pior, ninguém pauta o trem como uma possibilidade de mobilidade e ele vai ter uma força muito importante hoje no século XXI. Então, veja, 1858 a gente tinha, inclusive a Estação Central do Recife é muito isso, que foi inaugurada a Estação Central do Recife em 1885, século XIX. Por que eu estou falando isso? Nós tínhamos bonde, inclusive eu nunca andei de bonde aqui no Recife. Bonde hoje se fala, a palavra nova é VLT, acho um nome horroroso, que é o veículo leve sobre trilho. Então veja que o Recife tinha contração animal em 1871 o bonde. O bonde caiu fora do circuito. Por quê? Porque em 1886, com a ferrovia existente, o metrô já existia no mundo, na Inglaterra, em Paris já existia o metrô, não existia o automóvel particular. E hoje, em pleno século XXI, a gente não malemar consegue andar de trem na região metropolitana, a gente não pode usar o trem para ir para o interior ou qualquer outra região do Brasil, praticamente, porque o trem de passageiros sumiu da face da terra. Por quê? Porque surgiu a tecnologia do automóvel, que é sim uma tecnologia importante, praticamente no século XX. Por quê? Eu falo que a data principal do nascimento do carro, pessoal, Recife, pega as fotos antigas da tua cidade. Até 1900 não tinha automóvel nas fotos. Em 1908 surge o tal do Ford T, que é a produção da escala, a escala industrial. Então eu estou reforçando que, para resumir a história, né? Com o surgimento dessa tecnologia é o encantamento. Então, o automóvel passa a dominar o desenho das cidades. Então, você tem essa lógica de conectar o ponto A ao ponto B por essa tecnologia do automóvel, que eu falo que surgiu em 1908. Então, veja que interessante. Eu vou trazer tem um livro que eu queria ter do Cartoons, que foi a tecnologia do automóvel foi patenteada por Carl Benz, que é um alemão, né? Então, veja essa frase que ele fala em 1888. Abre aspas, né, nesse livro do Cartoons, do Andy Singer, fantástico, PDF pela internet. Abre aspas. 1888. Novidade, prático, carro movido a gasolina, patenteado em todos os países industrializados. Substitui completamente o cavalo e a carroça, 3 pontinhos. Sempre liga de primeira, tem baixíssimos custos operacionais. É confortável e totalmente seguro. Fecha as aspas. Benz Company, primeiro prospecto de automóvel na Alemanha. 1888. Então, Kennedy, para resumir a história, no Brasil, a virada de chave, eu falo que é 1930, quando é o início da decadência da ferrovia, e desde então
praticamente os anos 50 é a virada no Brasil, onde o automóvel passa, eu falo assim, provocativo, é o gostosão. É ele que manda, então tem que ter fluidez, tecnologia, tem que ligar o ponto A ao B, em detrimento a todo o resto. É em detrimento à qualidade da calçada, do pedestre, porque tem que deixar o carro passar, é em detrimento ao transporte público, é em detrimento à ferrovia, ao VLT, porque o automóvel motorizado, ele, que é a operação de tráfego, basicamente, a função dele é como que o automóvel chega do ponto A ao B. O fato é que nós estamos praticamente há 70 anos só pensando nessa questão. E como eu te falei, mudou muita coisa. Como o Vasconcelos fala, que é um outro ator que eu acho fantástico, a questão do automóvel, a gente já percebe, nós temos casos comprovados no mundo todo, como Los Angeles, que o automóvel, ele consome o espaço, ele consome o nosso tempo, ele consome os recursos naturais, e eu acrescento, como Vasconcelos fala, me apoiando em outros autores, ele consome a nossa saúde e consome a saúde das cidades. Então é isso que eu estou colocando. Não podemos mais pensar como estamos no século 50, onde na BR praticamente não tinha nenhum carro, porque hoje o crescimento do automóvel é violentíssimo, tem muita poluição, enfim, a gente pode passar para o próximo. Mas é isso. Não podemos pensar somente no automóvel. Temos que incluir outros sistemas e, para isso, requer outras formas de pensar e desenhar a mobilidade nas nossas cidades. Yara, a falta de uma visão estratégica sobre o transporte, né, coletivo e a cidade, como você me pontuou, gerou problemas graves que nós observamos atualmente aqui em Recife e outras metrópoles. Um deles é o tempo perdido pelos usuários no transporte público aqui na região metropolitana. A gente tem em Recife a faixa azul, também conhecida como faixa exclusiva para ônibus, e o corredor do BRT. Né? Foram iniciativas pensadas para a resolução dessa problemática. A exclusividade de acesso desses transportes a essas faixas representaria um ganho de tempo para os passageiros. Porém, quando observamos todo o trecho percorrido até os terminais, esse ganho acaba sendo pouco eficiente, por causa dos engarrafamentos e outras questões. O que seria necessário para a resolução desse problema, pensando em uma rede de mobilidade, né? Perfeito, excelente pergunta que é crucial nos dias atuais. Me pautando de novo no Vasconcelos, ele fala o consumo do espaço. E eu, como urbanista, eu falo que a rua é um espaço público em constante conflito. Então, se eu estou lá no meu Porsche, eu não quero. Eu estou. Como é que é? Estou disputando aquele espaço porque eu quero colocar meu automóvel lá, ou a minha moto, ou a minha bicicleta, ou eu como pedestre. É um conflito de espaço. Então, é um conflito político. A primeira coisa a ser dita é um conflito político pela disputa pelo espaço. Então, para resumir a história, o ônibus está competindo espaço pelo automóvel particular. A pergunta é: temos políticos que têm coragem em tirar espaço do automóvel particular para ceder espaço para o transporte público coletivo, no caso dos ônibus? É a primeira pergunta. Porque mesmo com faixa azul aqui no Recife, ou os corredores exclusivos, são sistemas fragmentados, né? E o BRT, que é também uma faixa... A definição do BRT, é preciso dizer um parênteses. O BRT ele é praticamente definido por 3 conceitos. Faixa exclusiva, pagamento antecipado e embarque em nível. O BRT, por exemplo, na linha leste-oeste, tem um momento que ela disputa espaço no viário. Então, toda a eficiência que ela ganha no momento que ele está como corredor exclusivo, ele perde até chegar, por exemplo, em Joana Bezerra, que é um terminal super importante na cidade. Então, por que isso acontece? Porque tem conflito de espaço e o BRT disputa e perde eficiência. E o que é pior, então vamos lá, esse desenho da linha do BRT é um desenho de rede. Né? Se o Recife, por exemplo, os outros municípios continuarem implementando as faixas azuis com o conceito de rede, tudo integrado, a gente vai entrar numa caixinha que é a operação de ônibus. Porque acontece, os operadores de ônibus, uma hipótese que eu coloco aqui, como o ônibus ganha mais tempo, ele fala, opa,
Como eu ganho só por passageiro, eu tiro um ônibus, eu tiro um motorista e não preciso, porque eu ganho eficiência, eu ganhei tempo. Então eu tiro o ônibus de circulação. Estou falando de operação. Por quê? Porque o sistema de pagamento, não sei, temos que discutir um pouco mais desse operador, é somente por passageiro transportado? Então, para ele é indiferente. Se o passageiro vai ficar lá no ponto esperando, por que eu vou colocar um ônibus a cada 15 minutos, sendo que o tempo que eu perdia antes, agora estou ganhando com a eficiência de ser segregado, porque eu só ganho por passageiro transportado. Estou falando da questão do financiamento do transporte público, que a pandemia demonstrou que todo o sistema que é baseado somente no passageiro, ele já estava fadado à falência, está à falência e os números estão mostrando a falência desse sistema porque a qualidade do transporte público está cada dia pior, como a gente consegue reparar. Então veja que eu articulei o desenho da rede junto com a questão da operação de ônibus, junto com a questão financeira, que no século XX tinha uma lógica, que agora no século XXI é completamente outra. Diferente, né? Professora, ainda sobre essa questão de linhas ineficientes, a questão do transporte, temos uma pergunta do nosso repórter, Tauan Batista, que também é estudante de jornalismo aqui da UFPE. Ele diz o seguinte: todos os dias, para chegar na UFPE, ele sai de Águas Compridas, em Olinda, pega um ônibus para o TI Xambá, do Xambá ele vai para o terminal de Joana Bezerra, de Joana Bezerra ele pode ir para o terminal do Barro, via metrô, ou para o TI CDU, via BRT, onde pode pegar mais um transporte para Várzea. Tauan gasta cerca de 2 horas para chegar na universidade. Somando ida e volta, há um desperdício aí de 4 horas no transporte público. Desperdício de tempo que pode ser maior se ele pegar algum engarrafamento. Porém, de acordo com ele, esse trajeto poderia ser menor se existisse uma linha que ligasse Xambá a Macaxeira. Por que muitas linhas que temos hoje são ineficientes quando falamos de integração entre as cidades e até mesmo entre setores distintos, né, do município? Excelente pergunta, provocativa. Ele é ineficiente para o usuário, ele é ineficiente para o passageiro, mas é eficiente para o operador. Simples assim. Né? Um corte de custos, Por, né? por quê? Porque o operador, ele, assim, pela ótica dele, está correto. Ele é o privado e a conta para o privado tem que fechar. Mas se estamos falando de um serviço público essencial, onde a importância do transporte público é fundamental. Veja, o sistema de transportes corresponde por 25% das emissões dos gases de efeito estufa. Sim. Então, se a gente quer combater a mudança climática, temos que dar prioridade ao transporte público, por exemplo. Então, nesse sentido, o que está acontecendo, né? Aqui na região metropolitana existe tal do SEI, né? E a região Recife, no caso, é muito mais complexo, porque foi feito um desenho de rede que não foi implementado ao longo das décadas, são quase 40 anos. Várias mudanças ocorreram, como o BRT. Então, assim, é um caos. Você vê lá, por exemplo, o BRT tem ônibus à esquerda e linhas convencional à direita. Então, se fez um desenho de rede e não se atualizou a operação. No universo, como esse nosso colega dessa pergunta, ele é um guerreiro que, olha que desesperador para o operador. A CBTU, antes da pandemia, transportava, em média, 330 mil usuários por dia. Na pandemia, em maio de 20, transportou 56 mil. Hoje, está 130 mil usuários por dia, né, em 23. Ou seja, saiu 200 mil só na CBTU. Como que fechar? Imagine se você tem uma empresa com 200 mil, 2/3 a menos. No caso do Grande Recife Consórcio, antes da pandemia, tinha em torno de 1.200.000 pessoas por dia. Na pandemia, bateu 252 mil. Olha o caixa das empresas. Né? E em dezembro de 22, estava transportando 610 mil usuários por dia. É praticamente a metade antes da pandemia. Então, veja que a lógica de financiamento por passageiro praticamente está falida. Então, a gente precisa repensar um desenho de rede onde muitos dos terminais não foram implantados. Inclusive, a gente tem que ressignificar o papel dos terminais, que para mim terminal é o fim de linha, terminal é um ponto de integração, que deveria ser um ponto de integração lógico
de fato, cadê as linhas que são interterminais, que no meu entendimento deveria ligar um terminal a outro, não ficar parando de ponto a ponto, de ponto a ponto como as outras linhas. Que se eu pego um interterminal, eu ganharia tempo. Isso. Dependendo. Mas por que? Cadê essas linhas? Tem linha que chama interterminal, mas fica parando de ponto em ponto. Eu entendo como desenho de operação deveria ser um expresso, porque eu já tenho outras linhas que vai parar de ponto em ponto. Então, pessoas que têm grandes deslocamentos deveriam ter uma outra lógica de operação com uma modernização do desenho da rede, onde há, de fato, um desenho de metrô, um desenho de BRT, VLT, fluvial e teleférico, para que o nosso colega, como qualquer outra pessoa, possa escolher qual tipo de sistema melhor lhe cabe para ela naquele momento. Não podemos ficar dependentes somente de um único modelo, seja ele somente um ônibus que está disputando espaço, sim, com uma lógica de operação ultrapassada, né? E por que ultrapassada? Porque entrou moto, entrou aplicativo, né? O crescimento de automóvel, por exemplo, no Recife. Recife, em 2006, tinha em torno de 300 mil carros. Hoje há em torno de 700 mil carros. Dobrou. Então, não está fechando a conta do espaço, né? E olha a concorrência. Então, o que deve acontecer com o nosso colega? Ele quer sair do transporte público. E o transporte público, tanto na questão do sinistro, como do consumo do espaço, da questão ambiental, é fundamental que a gente tem que qualificar. Porque é mais uma pessoa no carro, é mais uma pessoa na moto e não vai fechar a conta do espaço e nem da questão ambiental. Então, precisamos debater o desenho da rede, fazer uma rede de faixa azul e de BRT de fato integrada, sem concorrência, sem justaposição de sistemas, para que tenha uma rede onde todos ganham, operador, cidade, a mobilidade e, sobretudo, o usuário. Professora, você citou uma questão interessante nesse modelo de sustentação do transporte público, né? Apesar de uma gradativa piora no transporte coletivo, os repasses do governo estadual ao sistema do transporte público de passageiros da região metropolitana do Recife têm crescido com o passar dos anos. Em 2024, a previsão é de que haja um subsídio de mais de 300 milhões de reais, fora os 60 milhões para cobrir o bilhete único metropolitano. Isso significa que o governo está pagando, com o dinheiro do contribuinte, um valor milionário às empresas de ônibus. Porém, todo esse investimento não está se transformando em melhorias, pois temos observado uma redução na quantidade de ônibus e a qualidade dos veículos não é das melhores. O modelo de sustentação desse sistema ainda conta com pagamento de passagens, como você citou, né? Pagamento de passagens pelos usuários. Na sua opinião, por que há tanta precariedade no transporte público da região metropolitana se há tanto dinheiro público investido? Excelente. Só uma pergunta boa aqui. Enfim, vamos falando de dinheiro, né? Não tem almoço grátis, né? Gente, é fundamental. O transporte público coletivo ele precisa ter, sim, financiamento. E aqui, o que você está falando aqui, a palavra mágica é subsídio público. Todo lugar onde tem transporte público de qualidade, há sim um subsídio muito grande que pode ser, vamos chutar, de 10% a 100%. Quando a gente fala em 100%, estamos falando tarifa zero, por exemplo. Lá fora, por exemplo, tem muito lugar que o subsídio público é em torno de 80%, né? Então, e por que é 80%? Porque o transporte público hoje no Brasil é muito caro. Se você comparar o quanto que você gastaria nesse nosso colega, quanto ele gasta em transporte público coletivo com a pessoa que tem uma moto ou com a pessoa que tem um automóvel, você vai ver que quase que empata, né? Entre aspas, se você considerar nesse sentido. Lembrando que quem tem o carro automóvel particular, todo mundo pagou pelo asfalto, todo mundo pagou pela pavimentação. Né? Então, tem subsídio também no automóvel particular. A gente comenta. Quando eu estaciono o meu carro na rua, ou até mesmo aqui na UFPE, eu estou parando meu carro de graça numa área pública. Eu não estou pagando estacionamento, tarifa azul, né? Enfim. Então, veja que o motorizado individual com um monte de ponte, tudo isso pro motorizado individual. Temos que relembrar isso. Aqui em Recife tem uma ponte, como São Paulo, que só passa automóvel, não passa nem transporte público, não tem calçada. Então, olha que emblemático isso. Então, pessoal, é fundamental financiar de novo todos os sistemas de transportes. A Política Nacional de Mobilidade Urbana, a lei é clara, temos que ter...
temos que dar prioridade ao transporte público. Então, em termos de orçamento, se eu tiver, vamos chutar, se eu tenho 1 bilhão para pavimentação, se o transporte público transporta mais pessoas, teoricamente, esse valor do orçamento deveria mais para o transporte público que atingir mais pessoas. Então, esse é um ponto para a gente discutir em relação do orçamento. Mas, enfim, em relação a isso, o que eu gostaria de colocar aqui é: a gente não pode dar dinheiro público com a mesma lógica do passado. Então, a pergunta que eu faço é: quais são os parâmetros de qualidade para se dar um subsídio público? Subsídio público é fundamental. Sim. Mas eu sou contra no momento que não há parâmetros claros de pagamento. Qual é a multa caso as empresas não façam o parâmetro de qualidade, como a questão da rota, da qualidade do ônibus, né? Sobretudo frequência. A gente fala assim, claro que o ar-condicionado é importante, mas mais do que ar-condicionado, eu quero frequência. Eu quero saber que o meu ônibus vai chegar às 12h30, não, ou que ele vai chegar daqui a 40 minutos. A gente precisa de tecnologia, né, nesse sentido. Então, a gente tem que ter uma transparência, a gente precisa repensar a rede, repensar a operação para colocar a questão do subsídio público. Então, é muito interessante, Kenny, que tem muitos municípios no Brasil onde muitas empresas não aguentaram, entregaram o serviço, e aí os municípios começaram a fazer a conta, que eles nunca tinham feito a conta, e eles perceberam que, às vezes, tem que fazer a conta de uma maneira clara, transparente, onde o valor do subsídio, às vezes, ou era maior ou até mesmo menor do que se o próprio município gerenciasse seu transporte público coletivo. Então, nos faz pensar, né, nessa questão. Isso é real, tem vários estudos, como, por exemplo, a Vargem Grande, São Paulo, é um município menor, sim, concordo, mas o que é interessante está se repensando a mobilidade com outro olhar, que não pode ser somente e exclusivamente pela tarifa. Porque se for para tarifa, para o operador vai ser melhor ele encher o ônibus, que eu falo que é transportar boi, né, praticamente, porque você é humilhado, você fica enlatado praticamente, e esperando saber sei lá quanto tempo. Então, temos que repensar se vai ter subsídio, em que termos será, porque a questão do acesso financeiro é uma barreira, sim, e, de novo, como diz o Peñalosa, transporte público coletivo não é onde pobre anda de carro, é onde rico usa transporte público, né? Porque isso é o que traz sustentabilidade e democratiza a cidade. É possível, sim, ter um transporte público coletivo. Eu entendo que hoje é difícil, mas a gente precisa resgatar essa pauta e cobrar por melhoria da rede, esse desenho dos terminais, aonde que estão os corredores, a integração com o metrô. Temos sim que discutir essa operação, a coisa da integração temporal, porque se demora mais, inclusive, né, não podemos afirmar, mas às vezes demora tanto tempo que é para justamente pagar mais, ultrapassar a questão da integração temporal, discutir por que o BRT não tem integração temporal, se eu mudo a minha rota não tem integração, porque é tudo voltado para o operador, não para o usuário. Então, precisamos repensar, sim, nessa operação, na integração temporal, discutir com a modelagem que nós temos hoje, a questão financeira e, sobretudo, no contexto tecnológico e de transparência. Eu acho que todo mundo que está nos acompanhando agora está esperando essa pergunta. E o metrô? Em uma entrevista sobre transporte público, não poderíamos deixar de falar sobre o metrô do Recife. Inaugurado nos anos 80 como o maior projeto de transporte do Nordeste, o metrô da capital surgiu como uma solução contemporânea para os problemas de mobilidade. Em 86, a linha foi expandida até Jaboatão. No final dos anos 90, foram iniciadas as obras de expansão da linha centro da rodoviária até Camaragibe. E nos anos 2000, houve a inauguração de estações da linha sul. Mas a gente percebe que o trajeto do metrô ainda é muito, né, curto, né, e não abarca todas as áreas que precisam ser abarcadas. Atualmente, o sistema metroviário do Recife passa por dificuldades. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, que opera e gerencia o metrô do Recife, pode ser privatizada pelo governo federal. Olhando para o modelo que estivemos discutindo até agora, dos ônibus, gerido por um consórcio privado, a privatização realmente seria uma saída para o problema do metrô do Recife? Primeiro a gente tem que acabar com essa ideia que, o privado é melhor que o público, né? Não necessariamente, até mesmo porque a própria... um parênteses, né? Mais um parênteses.
o trem nosso, o trem no Brasil, ele nasceu no privado, mas ele não aguentou e entregou para o público, né? E aí que surgiu, resumidamente, a CBTU. Esse é um ponto. O segundo ponto é... eu- nós, brasileiros, temos que ter vergonha que sucatear um sistema é justificativa para privatizar. Pois é. Quer privatizar? Então privatiza logo, mas não sucateia, porque é hipocrisia e é dinheiro público envolvido. Então, Chega a ser desumano com os usuários, né? é terrível. Então, quer privatizar? Privatiza, mas não sucateia. Então, assim, não venha com essa, né? Então, privatizar é melhor? Não. Não é, porque a resposta, a problemática está em outro lugar, o que eu acho que é muito interessante. O que eu acho que a questão aqui, Candy, é que eu concordo. Em 88, com a Constituição, os municípios passaram a ter uma relevância muito maior. Inclusive, é o município que é responsável pela mobilidade. Quando falamos região metropolitana, temos que pensar como região metropolitana, só que nós não temos um governador de região metropolitana, nós temos um governador de estado. Então, a gente tem um vácuo de governança quando se fala em região metropolitana. Então, veja, lá atrás, o nosso metrô aqui no Recife, na região metropolitana, nasceu na ditadura. Então, era o governo federal. O governo federal não é a função dele, no meu entendimento, quem deve desenhar e gerir a rede. Sim, o governo federal tem que entrar, que a gente fala que é o tal do SUM, que é o Sistema Único de Mobilidade, o governo federal tem que entrar com muita grana, porque estamos falando na escala de bilhão. Né? Então, eu acho que o metrô do Recife tem que ser do Estado. Todos os metrôs têm que ser do Estado, porque é o Estado que sabe, conhece o território, sabe da dinâmica e é responsável, sobretudo, pelo uso do solo. Que a gente fala onde pode ter prédio e casa para construir. Porque o metrô, Candy, deveria ter um monte de prédio em volta do metrô, porque o metrô é um sistema de alta capacidade, é o que mais transporta. E o Recife tem um problema que tem casinha no lado do metrô. Então, é o contrassenso do que o próprio sistema fala. Tem sentido porque era uma ferrovia lá atrás, que era para conectar ao interior. Quando ela se transformou em metrô, por causa de um preconceito com o transporte público coletivo, desde os anos 80, Recife não ultrapassou isso. Então, a população classe média, elite, tá longe do metrô porque ela acha que não é importante. Né? E ela que está presa hoje no transporte público também, no trânsito também. Então, o que eu queria reforçar aqui, eu acho que, o transporte tem que ser do governo do estado. Tem a questão, o governo do estado também não tem, se a gente for estudar o orçamento da União, da distribuição do orçamento, o governo federal e o SUM, Sistema Único da Mobilidade, traz isso. Então, a gente tem que amadurecer essa ideia de como financiar o transporte público coletivo, porque é um serviço público essencial, como o governo federal entra nessa jogada. Mas, de novo, a operação é outra, tem que ter e tem que ter subsídio. Aí a questão é da onde que vem esse dinheiro, a gente precisa amadurecer. Mas privatizar, achar que é a solução, eu tenho as minhas dúvidas. Professora, encaminhando para o final da entrevista, temos hoje em tramitação no Congresso uma proposta de emenda da Constituição que visa instituir o Sistema Único de Mobilidade, o SUM, que você falou, e reverter o problema do transporte público. Você poderia nos explicar melhor sobre essa saída? Enfim, é interessante que esse SUM, né, ele surgiu exatamente na pandemia, criou força, já tinha essa discussão lá atrás, todos nós sabemos que os municípios não têm força econômica para, por exemplo, vamos fazer no BRT, ou vamos implantar um VLT. É muito dinheiro, é muito investimento. Então, como o governo federal lá atrás fez investimentos em rodovia e ferrovia, até mesmo na CBTU, o SUM traz essa discussão que o SUM e os municípios, a gente percebeu que desde 88, muito município, até capital, média, pequeno, eles não entenderam a problemática da mobilidade. Então, a gente faz um paralelo com o SUS, que o SUS é um modelo de sucesso. Né? Então, por exemplo, o governo federal ele pensa em estratégias, né, de combate à dengue. Né? Então, tá tendo uma epidemia, então o governo federal traça estratégias para o Brasil e cada município aplica essa estratégia. Então, o governo federal sinaliza com financiamento, com estratégias para que os municípios possam, em seu território, desenvolver. Então, por exemplo, o governo federal pode falar, as regiões metropolitanas, por causa do combate dos gases de efeito estufa, as capitais precisam continuar investindo em metrô, em VLT. Então, o município, vamos fazer estudos para implantar o VLT? Então, essa que é a ideia. Então, o governo federal traz essa ideia que, de uma maneira muito triste, a gente teve em relação à Copa.
O BRT no Recife, em muitos lugares do Brasil, foi por uma motivação externa do governo federal. Então, o governo federal, precisamos ter um BRT. E a Recife, do nada, surgiu com um BRT que não foi finalizado, né? Que não tinha um plano de mobilidade. Então, essa que é a ideia do SUM, né? Então, o governo fala, precisamos implementar... o que é o BRT? É um transporte de média capacidade, né? Não é de alta como o metrô e o trem. Então, tem que fazer esses estudos, estimular e ter o financiamento do governo federal. Então, essa que é a ideia do SUM. Porque se não tiver PAC, a gente vai ficar quantos anos sem investimento na mobilidade? Porque, de fato, os municípios não têm. Então, essa que é a ideia do SUM. E também é a mesma lógica do SUS, que a gente socialize os gastos. Porque se ficar, de novo, só no pagante, o sistema vai falir, já está falido o sistema de transporte público, e isso reverbera que vai ter mais gente nas ruas, e se você ir para o motorizado individual, vai ter mais pessoas, mais trânsito, e a gente estamos trabalhando muito bem para o colapso da mobilidade, sobretudo motorizado. Professora, eu só tenho a agradecer pela sua participação. Foi uma conversa ótima, né? Agora, nesse momento final, gostaria que você falasse aos nossos ouvintes, né? A última palavra, né? Esse finalzinho de entrevista. Você comentou, né, que enfim, o texto que eu falei que tem tanto no Marco Zero como no Brasil de Fato, o título é Delírio ou Realidade. Então, dependendo do seu recorte, por um lado delírio, a gente tem um transporte de qualidade. Mas assim como Paulo Freire, um dia, né, lá atrás, ele olhou para pessoas tipo analfabetas e ele acredita no nosso potencial. A gente precisa, como sociedade, e eu falo classe média, alta, elite, baixa, governo, isso não é só dos políticos, é todo mundo. Todo mundo tem que pautar uma mobilidade de qualidade, porque, de novo, eu com 5 anos de idade sou uma criança que não sei andar na rua, não tenho ainda o entendimento. Um dia eu vou precisar, sei lá, machucar o joelho, vou precisar do carro, vou fazer compras, preciso também do automóvel. Como pode ser que um dia eu possa simplesmente pegar um ônibus, pegar um metrô, ou por que não a bicicleta, que é até 10 quilômetros, a gente fala que é excelente para deslocamentos. Então, é possível sim, minha gente. Que eu falo, se até os Estados Unidos já está pautando transporte público, né? Estados Unidos é muito grande, tem vários Estados Unidos, mas enfim, a China está a China está lá na frente, a China estava na estaca zero nos anos 2000, então a China tem muito metrô, muito trem, muito carro elétrico, muita bicicleta, muito tudo. Então vamos sim trabalhar e acreditar, é bom para todos, para a saúde das cidades e para a saúde humana. Vamos fazer do Recife, da região metropolitana, um lugar competitivo e saudável e democrático. Maravilha. Tivemos uma conversa sobre a precariedade do transporte público na região metropolitana do Recife e todos os temas que permeiam, né, esse assunto. Conversamos com a doutora em Arquitetura e Urbanismo, professora da UFPE e pesquisadora do Núcleo Recife do Observatório das Metrópoles, Yara Baiardi. Se você quiser conferir esse texto da professora, né, esse artigo, na Marco Zero Conteúdo, vai ficar aqui embaixo na descrição, tá lá. E você também pode pesquisar, né, digitar aí no seu buscador: transporte público coletivo de qualidade na metrópole do Recife, delírio ou realidade? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com mais 820 no ar. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos.